Tem gente que está tentando fazer o retorno para voltar pela Antônio de Góes para voltar para o centro do Recife. E aí o trânsito está muito complicado desde a Ponte Paulo Guerra. Uma alternativa para fugir desse trânsito é, antes de subir ali a Ponte Paulo Guerra, você pegar a direita e seguir pela Via Mangue, né? Pela lateral ali do Shopping Rio Mar e seguir pela Via Mangue. Mas atenção, então, você que está circulando, que quer ir em direção à Zona Sul do Recife, o trânsito está muito complicado na Herculano Bandeira por causa desse alagamento mais à frente na Domingos Ferreira, no início da Avenida Domingos Ferreira. A gente vai mostrar outro ponto de alagamento, que é a Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura. Observe que está muito cheio. Inclusive, os carros estão parados ali, porque ninguém está querendo se arriscar a passar no alagamento, porque tem um risco aí para o carro, você pode cair no buraco. A gente observa que tem muito fio aí também, essa câmera pega de cima e a gente consegue ver ali o poste na lateral, se você acompanhar aí ao direito do seu vídeo, o poste ali, o pessoal também fica com medo. Mais cedo tinha gente que estava até mergulhando nesse ponto, uma situação muito complicada que é um risco também para a população. A gente vai agora para Doutor José Rufino, no bairro da Estância. A Doutor José Rufino é uma avenida também muito importante, passa pelo bairro da Estância, mas também pelos bairros de Afogados, Jiquiá, Areias. O pessoal que vai de Afogados até a Avenida Recife utiliza a Doutor José Rufino e nesse momento a gente mostra para você, também tem ponto de alagamento, ficam algumas pessoas ali no meio. É o pessoal que fica ajudando o motorista quando o carro enguiça, não consegue passar no alagamento, eles empurram esse carro. Mas também a gente fala, né, sempre as orientações das autoridades de saúde do risco que estar passando pelo alagamento, ter que colocar o pé dentro do alagamento, uma situação muito triste que muita gente acaba tendo que colocar porque a água também entra dentro das casas. A gente vai para outro ponto da cidade do Recife, a Avenida Sul, no bairro de São José. Essa câmera ela mostra o pessoal que está vindo da Imbiribeira, gente que veio pela Mascarenhas de Moraes e pega a Avenida Sul para seguir em direção ao centro do Recife. Se aproximando do viaduto Capitão Temudo, ali embaixo tem um ponto de alagamento e aí fica muito difícil para os carros circularem. Aí na Avenida Sul acontece uma situação parecida com a Herculano Bandeira. Como o pessoal tenta, né, dar prioridade para passar pela faixa perto do canteiro central, aí fica aquele engarrafamento maior. Por isso que a gente observa ali os carros vindo exatamente pelo canteiro central, próximo desse canteiro central, porque do outro lado tem muita água, inclusive tem um carro ali que ficou preso no alagamento. Paralela da Avenida Sul fica a Rua Imperial, no bairro de São José. E desde cedo ela está alagada. É uma rua que sempre fica nessa situação quando chove forte. Os meninos aí nas imagens estão ajudando os motoristas a passarem pelo local. Eles empurram os carros e depois ganham um trocado dos motoristas. E uma árvore caiu na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, derrubando 2 postes de energia elétrica. Uma equipe da CTTU foi até o local para tentar organizar o trânsito. Técnicos da CELP estão na área para religar a energia e substituir os postes. No Recife, em 24 horas, choveu 124 milímetros, o equivalente a 12 dias de chuva no mês de maio. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, o esperado para todo o mês era chover 294 milímetros. Alagamentos e outros transtornos foram registrados neste dia de chuva e enviados para o nosso WhatsApp. No bairro de Afogados, na rua Sargento Wolff, este caminhão não conseguiu passar por causa da rua alagada. Na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, os veículos passavam com dificuldades. Mesma situação na rua Cosmorama, em Setúbal, e na Rua dos Navegantes, em Boa Viagem. Na zona norte do Recife, a Rua Virtuosa de Lucena, em Beberibe, alagou. Na Avenida Norte, esquina com a Rua 48, os carros passaram com a água no meio dos veículos. E quem mora na Rua Cosme Damião, em Nova Descoberta, não conseguiu sair das casas. A escadaria parecia uma cachoeira. A Defesa Civil do Recife orienta que a população evite sair de casa.
Os que moram em áreas de risco devem ir para a casa de parentes. Ainda de acordo com a Defesa Civil, nas últimas horas foram recebidos 43 chamados da população, entre pedidos de vistorias e solicitações de colocação de plástico nas barreiras. O telefone da Defesa Civil é o 0800 081 3400. Ontem a gente mostrou aqui no calendário do NE1 a rua Emanuel Luiz França Caldas, no bairro de Areias, no Recife. O dia era de sol e os moradores reclamavam que o esgoto ficava o tempo todo acumulado no meio da rua. O mau cheiro, grande, né? Entrar e sair de casa só com os pés molhados. E olha só como é que está a rua hoje, depois das chuvas, um caos. A água suja entrou nas casas. Os moradores mandaram vídeos para a gente mostrando esses transtornos. A Compesa informou ontem que não conseguia ver o motivo pelo qual a rua fica sempre alagada, porque uma obra da Prefeitura do Recife estava sendo feita no local. A Enlurb disse que uma equipe iria verificar o problema. Hoje a Enlurb não respondeu sobre esse alagamento. E em Olinda também choveu muito. Roberta mora em Ouro Preto e mandou para a gente pelo WhatsApp esse vídeo mostrando como ficou complicada a passagem das pessoas pelo caminho do Embrião. Quem mora nessa área corta caminho de Ouro Preto, Argentina, para chegar mais rápido na PE15, ali perto do 7º RO. Mas hoje estava bem difícil. Veja agora a situação da rua Doutor Manuel de Barros Lima, no Bairro Novo. A rua estava de um jeito que não dava para ver o asfalto. E os moradores ficaram ilhados. Nesse vídeo, que também chegou pelo WhatsApp da Globo, dá para ver a PE15 na cidade de Tabajara. Foi a Denis que registrou pelo celular. Esse é o sentido paulista. Era tanta água que os carros precisaram voltar e nem os BRTs passaram. Foi uma manhã de quinta-feira com muita chuva. Desde muito cedo a nossa equipe está mostrando os transtornos dessa quinta-feira chuvosa. Muita gente que precisava seguir para os compromissos e por causa da água acabou não conseguindo sair de casa. Um dos pontos em que a gente encontrou o maior alagamento é aqui no Bairro Novo, na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, perto da entrada da Estrada do Bom Sucesso. E aí a gente acompanhou, agora não está passando o carro, mas a gente viu a dificuldade de muitos motociclistas, de motoristas de carro, porque só ônibus e caminhões estavam passando por aqui. O pessoal que trabalha ali naquela oficina, por exemplo, está tendo uma dor de cabeça muito grande desde muito cedo, nessa hora, 6 horas, 6h30, porque chovia e parava e a água sempre subia. O pessoal estava com baldes ali para poder tirar a água lá de dentro da oficina. E esse ponto também bastante complicado por causa da Estrada do Bom Sucesso. De lá para cá tem o Largo do Amparo, aquele pedaço ali onde fica a sede do Homem da Meia-Noite, e o volume de água foi tanto que acabou formando uma correnteza. Este motociclista registrou a situação. Ele preferiu não gravar entrevista e disse que fazia tempo que estava tentando chegar ao trabalho. Muito atrasado, mandou o vídeo para a empresa. A água também complicou a vida do motorista desta ambulância. Para não arriscar ficar no meio do caminho, ele preferiu dar ré e conseguiu chegar ao hospital, que fica nesta mesma avenida. Dona Ana Lúcia estava irritada, porque toda vez que chove é a mesma coisa. E para completar, os ônibus estavam passando direto da parada. O pessoal joga lixo na rua, é sofá, é cama, é tudo. Como é que pode? Aí entope as galerias, né? A escola suspendeu as atividades presenciais. Mais de 100 alunos ficaram em casa para ter aulas pela internet. Estou fazendo um aviso para mandar para os pais, para a gente ficar hoje com a aula só online, né? Porque não tem condição de ser presencial. O Matheus Sampaio está na sede da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, e tem informações para a gente sobre a chuva nos próximos dias. Matheus, boa tarde. Oi, Pedro. Boa tarde para você e para todo mundo. Só fazendo uma atualização dessa expectativa de chuva para o mês de maio, 320 milímetros e somente hoje 130 milímetros. E a APAC emitiu pouco antes do meio-dia um novo alerta de aviso meteorológico, a intensificação. Eu estou aqui com o Tiago do Vale, que é meteorologista da APAC, que a gente vai trazer outras informações. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde. Desde quando vocês estavam esperando essa chuva que caiu aqui na região metropolitana de ontem para hoje?
Já desde domingo, a gente já estava esperando que um sistema meteorológico se aproximasse. Porém, ele estava previsto para ocorrer no Rio Grande do Norte e Paraíba. Ontem à tarde, no final da tarde, a gente percebeu que esse sistema seria deslocado para a região metropolitana, então a gente enviou o estado de atenção. Nesse alerta, nessa intensificação, vocês falam sobre um sistema meteorológico chamado distúrbio ondulatório do leste. O que é exatamente isso? É um sistema comum para essa época do ano. Ele ocorre, devido a ele, que ocorre esse maior acúmulo de chuvas entre abril a agosto. E são ventos mais úmidos que vêm do oceano para o leste de Pernambuco. Pra cá. Ontem vocês tinham emitido um estado de atenção e hoje esse alerta meteorológico subiu para que nível? Isso. O estado de atenção ele reflete as chuvas moderadas a forte. Como a gente já teve um acúmulo muito grande, já chegou a 130 milímetros, e a gente espera que essas chuvas continuem durante o dia de hoje e possa ter uma intensificação durante a madrugada, ficou claro para a gente que um aumento desse nível para as defesas civis fosse necessário. Uhum. A gente viu circulando, eu passei por Olinda hoje, né? E a gente viu que em muitos pontos a água estava muito alta por causa da maré. 4h30 da manhã foi a maré alta e agora está subindo. Como é que influencia tudo isso, esse transtorno todo que está acontecendo na vida das pessoas e a chuva forte que está vindo? As marés, eles têm 2 picos de mínima durante o dia e uma máxima também, 2 picos de mínima e 2 picos de máxima. A gente está entrando num acréscimo, então às 5 horas da tarde vamos ter um aumento da maré, vamos chegar até seu máximo, e amanhã às 5 horas da manhã vai ter um outro aumento, então vai ter de 5 da tarde de hoje e 5 da manhã de amanhã, 2 picos de máximo. A maré influencia esses alagamentos porque as águas tendem a uma dificuldade maior de escoarem para seus locais mais baixos. Tiago, para a gente finalizar, como é que está a situação para o interior do estado, barragens cheias? O que é que a gente pode falar sobre isso? Aqui na região metropolitana, Pirapama está com 70% do seu volume, Jucazinho possui 26% do seu volume e Botafogo 17% do seu volume. Essa água que caiu hoje, a chuva que caiu hoje, ela deve influenciar provavelmente nos próximos dias, porque tem uma demora nela por causa do escoamento delas. Perfeito. Tiago do Vale, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Tiago do Vale, meteorologista da APAC. Lembrando aí que essa intensificação do aviso meteorológico para hoje, para os próximos dias, chuva continua forte. Então vamos se cuidar, minha gente. Pedro, volto contigo. E o Tiago estava chamando a atenção para a maré, não é, Matheus? À tarde, às 5 horas da tarde, ela vai voltar a ter esse pico, vai estar com 2,20 metros às 5 horas e 23 da tarde desta quinta-feira. E até para você entender essa relação da maré com a chuva, imagina quando você vai à praia, por exemplo, para estar de boa, na molezinha ali na praia, você está sentado na cadeira. Aí quando a maré começa a subir, você percebe que a água do mar começa a se aproximar mais de você na cadeira. Imagina se, vindo lá do calçadão, também viesse água. Ia chegar uma hora que não ia ter por onde essa água escoar. Para você entender melhor isso também, no Recife, a gente preparou aqui uma ilustração. Olha o que acontece na nossa cidade quando chove e tem essa mistura de chuva, maré alta e lixo. A maré alta veio, quando ela sobe, ela já enche aqui toda essa parte que é o nosso sistema de drenagem. Então, a maré subiu, já encheu o nosso sistema de drenagem. O que acontece que a gente também tem no Recife? Muito problema de lixo. As pessoas jogam lixo de qualquer forma. Esse lixo vai parar exatamente nesses lugares aqui, que são as galerias, que são as galerias responsáveis por escoar essa água da chuva. Se a galeria está entupida com lixo e a galeria também está cheia porque a maré subiu, o que acontece com a água da chuva? Vai ser represada. É aí que acontecem os alagamentos. A gente tem uma outra ilustração para você, mostrando a maré alta e a chuva, isso sem o lixo, que também acontece o alagamento. É essa mesma sequência. A maré subiu, no que ela subiu, ela começa aqui já a encher toda a rede coletora de água, vem a água da chuva e aí por isso não tem como ela escoar exatamente porque a rede coletora, a rede de drenagem, ela já está cheia. Vamos tentar mostrar para você aqui a situação da maré alta, isso sem chuva, para que você possa entender bem como é que funciona essa situação. A maré subiu, encheu a rede coletora, a rede de drenagem, mas não tem chuva. Então a gente percebe que não vai ter um alagamento aqui nas ruas
da cidade. Mesmo cheia aqui, não tem um alagamento. Quando você tem uma rede coletora muito no nível da rua, o que acontece? A maré sobe e a rua alaga, por isso que às vezes a gente mostra até aqui no calendário ruas que alagam mesmo sem chuva. É porque a maré subiu, a rede coletora está muito nesse nível da rua e aí a água invade e causa um alagamento. Vamos mostrar para você aqui a situação da maré baixa com chuva, né? Uma situação diferente. Se a maré está baixa, o que acontece? Ela não encheu a rede coletora. Então, a água da chuva vem, ela é drenada por esses tubos e aí a água consegue escoar. Esse seria o ideal sempre em todas as cidades, que a rede coletora estivesse vazia, que não tivesse lixo, para poder não atrapalhar essa drenagem da água. Toda vez que chove forte, né, a gente sempre se pergunta por que o Recife alaga tanto. A gente ouviu a explicação do Tiago, meteorologista da APAC. Eu mostrei para você aqui também essas ilustrações e agora a gente também vai acompanhar a explicação da professora de Geografia, que ela mandou para a gente também uma explicação. Olha só. A cidade do Recife foi construída numa planície fluvio-maria, com altimetria média girando em torno dos 4 metros acima do nível do mar. Então, num momento como o de hoje, onde nós estamos assistindo à incidência do sistema conhecido como ondas de leste, que vale salientar é normal para esse período do ano, tá certo? Associado a momentos de maré mais alta, como nós tivemos durante a madrugada e teremos hoje no final do dia, a zona de transbordo vai ficar maior. O que significa dizer isso? Com o nível do mar subindo e o volume excessivo de água proveniente do rio e da chuva, tá certo? Aparecendo, avolumando-se, acrescentando a água que existe na superfície, ficará mais difícil o escoamento mais rápido. Professora de Geografia Carla Gonçalves, que faz parte do time de professores do Projeto Educação aqui da Globo, trazendo essa explicação também para a gente. E nesse momento de chuva e de apreensão para quem vive em áreas de risco, o Enem disponibiliza aqui para você o telefone da Defesa Civil de alguns municípios da região metropolitana. Funcionam 24 horas. No Recife, o telefone, anote aí, é o 0800 081 3400. Em Olinda é o 0800 281 2112. Em Jaboatão dos Guararapes é o 0800 281 2099. Em Paulista, basta ligar para o 153. Repetindo para vocês, eles funcionam 24 horas, tá? Em Camaragibe, o 153, ele funciona também 24 horas e você pode usar das 7 da manhã às 7 da noite o telefone 2129 9564 e à noite de sábado, domingos e feriados, você pode ligar para o número de celular, que é o 99945 3015, 99945 3015. O calendário do Enem também é com chuva, no bairro do Janga, em Paulista. Nós temos imagens da rua Brejo da Madre de Deus, na Vila dos Policiais. A reclamação é que o local alaga toda vez que chove. E nos dias de sol, a lama acumula no meio da rua e nas portas das casas. Essas imagens foram de ontem, antes dessa chuva que a gente está acompanhando. Ontem já estava muito alagado por lá. Bora ver como é que está a situação hoje? O Bruno Fontes está no bairro do Janga para conversar com os moradores. Bruno, boa tarde. Oi, Pedro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos ao vivo aqui na rua Brejo da Madre de Deus, na esquina com a rua Cachoeirinha. Você mostrou esse vídeo que os moradores enviaram e agora a gente mostra mesmo a realidade deles. Olha só como é que a rua tá, essa esquina tá. Ali é o conjunto Pré do Janga. Vocês estão vendo aquela Kombi passando e está bem cheio d'água e o que eles estão preocupados é que essa água já começou a entrar nas casas, né? Se essa situação é ruim nas avenidas, no Recife, na região metropolitana, imagina também no subúrbio, na periferia, quando essas ruas não são calçadas, não tem a pavimentação e a drenagem. Dona Luci chamou a gente, está com o calendário, fica aqui que eu já converso com a senhora e eu queria saber também a sua situação. Qual a sua casa aqui? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Como é seu nome?
12, eu moro há 21 anos aqui e há 21 anos é essa indignação que a gente está tendo. Eu moro aqui, ó. Ali no conjunto residencial, no Igarapé. Exatamente. Acabei de puxar água de esgoto, água com pedra. A gente não pode mais abrir portão, não pode sair por conta disso. E a gente está querendo uma solução juntamente com os governantes. O que é que se pode fazer em relação a isso? Porque a gente já está cansado. A gente já está cansado de pedir. E não é só no inverno não, né? Não, não é só inverno não. Verão também, verão. Verão a estrada é dessa forma aqui. Fica com lama, que eu vi que vocês mandaram. Isso. A senhora está falando, eu vou pedir para a Otton tentar mostrar que lá embaixo tem um caminhão. Esses carros grandes ainda conseguem passar aqui com dificuldade. Caminhão, caminhonete. Mas o morador que tem um carro mais baixo já tem dificuldade para sair de casa. Queria saber do senhor, boa tarde, qual a casa do senhor aqui? Eu moro aqui no Igarapé 1. No Igarapé 1? Casa 2. Na casa 2. Entrou água hoje lá? Entrou água na minha casa. Está largado de água. O tapete está boiando, o sofá, capaz de pegar as coisas na geladeira. Isso há 20 anos que eu moro aqui e todo ano que chove é esse problema. Aqui só basta cair um pouquinho d'água, esse túnel aqui. E quando não tem a água da chuva forte, tem a lama, né? A poeira, né? De lama, fica aquela muriçoca, entendeu como é que é? É sapo, é escorpião, barata, que tem muito de casa. E isso aí não tem jeito não. Como é seu nome? Borges. Borges. Deixa eu passar para cá, que a senhora também disse que quer falar comigo. Como é seu nome? Edna Maria. Dona Edna. Por causa disso, essas crianças adoecem mais aqui? Adoece chikungunya, muito. dengue, o que é que acontece aqui? Gripe, né? Que a muriçoca, a chikungunya, a zika. E eu tenho minha mãe acamada, que meu filho precisa levar ela todo dia para o posto de saúde e tem que passar aqui. O que é que sua mãe tem? Ela tem 2 feridas, uma em cada perna. Aí por isso ela não consegue andar, aí é muito difícil. E tem que ir de bicicleta, que é o pior. A pessoa com ferida, se uma lama dessa bate na perna... Oxe, já era. Aí é muito dificultoso para a gente passar todos os dias. Ele só não vai hoje pro posto porque não tem condições, está chovendo muito. Qual é a sua rua? Essa aqui, Rua Cachoeirinha. A Cachoeirinha. 289, mora aqui na frente, depois do carro, na frente do carro, a minha casa. Aí é muito difícil. Obrigado, dona Edna. Deixa eu falar com outros moradores. O senhor, como é seu nome? Seu João, como é que tá para sair de casa hoje? Como é que foi? Tá ruim, tá cruel mesmo, por causa que aqui quando chove é um mar, né? Eu moro aqui nas casinhas, na esquina da minha casa lá, além da água, é água de fossa. Essa água da chuva se mistura com a água de fossa. Agora é de inverno a verão, né? O Ivo, o prefeito Ivo, prometeu de fazer alguma coisa lá e não fez nada. Não é o primeiro mandato de Ives, né? Ele já ganhou aqui outras vezes. É o segundo, né? O outro não fez nada, que é o Júlio Matuto, não fez nada. Saiu aí todo errado, né? Está sendo inclusive investigado pela polícia. Pela polícia e não faz nada, nenhum nem outro. O Matuto não fez. O Ives também não faz. Nem vai fazer, eu acho, né? Vamos cobrar dele. Vamos cobrar. Eu trouxe o calendário para isso. Fica aqui. Como é o nome do senhor? João. Seu João. Cadê dona Lucy que está com o nosso calendário? Agora fale da situação. A senhora estava dizendo Ives Ribeiro, né? Isso que assumiu agora. Vocês já passaram essa situação para a prefeitura, que aqui atrás do conjunto Praia do Janga está desse jeito? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza a prefeitura, tanto a antiga gestão como esta, já sabe desse problema. Inclusive o secretário de infraestrutura, que foi vice-prefeito da antiga gestão, ele protocolou fotos e assinaturas dessa rua aqui na gestão em 2016, comigo. Então, assim, não é coisa de ser uma novidade. Sabem, né? E porque... Agora, deixa eu dizer a nota deles, dona Lucia. Eles disseram que vão mandar uma equipe técnica aqui para vistoriar o lugar, ou seja, como se não soubesse o que acontece aqui no Janga. Disseram que vão mandar nos próximos dias, possivelmente hoje. Como está chovendo, a gente não sabe se eles vêm. Mas faça o seguinte, com a ajuda da sua amiga, marque o mês de julho, que a gente quer apresentar o que a prefeitura vai fazer aqui. Pronto. Hoje é 13, né? 13 de julho. 13 de julho. Segunda.
do dia 13 de maio, que hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. A gente volta no dia 13 de julho, certo? Vamos esperar. Vamos cobrar agora, não é isso? Então, Pedro, veja, não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de cobrança, tá? Diz que a prefeitura tem conhecimento, mas agora a gente colocou no calendário e nós vamos cobrar isso o tempo todo até a prefeitura fazer alguma coisa aqui para os moradores do Janga. Pedro. Bruno Fontes, então, trazendo essas informações junto com os moradores lá de Paulista, na região metropolitana. E olha, dias de chuva, mas aqui no Nordeste o sol sempre aparece e prevalece também no inverno. E esse clima é importante para chamar a população a atenção sobre o aparecimento do mosquito Aedes aegypti. A reprodução dele depende do acúmulo de água em locais abertos. Por isso é tão importante fazer aquela busca dentro de casa, no jardim ou no quintal, para ver se tem focos do mosquito, acabar com eles imediatamente. Aquela faxinazinha que você faz na sua casa, uma faxina de 1 minutinho, tira 1 minuto aí do seu dia para dar uma olhada na casa, dar aquela conferida lá no quintal, na cozinha, atrás da geladeira. E é aquela história, né? Uma tampa de garrafa ou a própria garrafa aberta, qualquer objeto que acumule água pode ser um local para o mosquito Aedes aegypti depositar os ovos. No Recife, os moradores reclamam de terrenos que estão cheios de lixo e colocando em risco a saúde da vizinhança. A Camila Torres conversou com esses moradores. O que é que eles disseram, Camila, sobre esse acúmulo de lixo? Boa tarde. Oi, Pedro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Claro que fica todo mundo muito preocupado, né? Antes até de falar sobre as situações que eu encontrei, eu vou até já deixar aqui um convite para as pessoas. A gente está vendo muita chuva nessa manhã de quinta-feira, né? Depois que a chuva parar, pessoal, vai ter água acumulada no quintal, em vários pontos em casa. Então é preciso, depois que a chuva parar, é preciso que todo mundo dê uma olhadinha em casa, dê uma olhadinha no quintal e comece a fazer essa limpeza também, para poder evitar que o mosquito encontre um lugar para se reproduzir. Na reportagem que eu fiz com Ana Regina e Ezequiel Quirino, a gente conversou com moradores que vivem do lado de locais onde há muito lixo, onde há entulho, que acumula água e, claro, são lugares onde o mosquito pode se reproduzir com facilidade. Qual é o resultado? Gente doente. Acompanhe na reportagem. Foram 15 dias em casa com febre, dores e manchas pelo corpo. O diagnóstico confirmou a suspeita de Melissa. Fui ao médico, né? Fiz exames de sangue, né? E foi atestado Zika, né? Na minha sorologia. Né? Então, tive meu atestado, né? Meu atestado médico para ficar em casa, orientada a ter repouso realmente para melhorar dessas dores articulares, né? Para poder retomar o trabalho. A mãe de Melissa também adoeceu. Agora, o filho Heitor, de 2 anos, está cheio de manchas vermelhas na pele. No prédio, outros moradores também estão doentes. Minha casa está, no caso da minha esposa, arriada, com dores. E meu filho também, todos os dois com dores, febre, dor de cabeça, dor nas articulações, principalmente nos braços. Eu, no caso, estou meio lá, meio cá, assim, tudinho, sentindo também poucas dores nas articulações, não é muito a minha. Eles desconfiam que tem foco do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika, no terreno do vizinho. Pela janela dá para ver muito entulho, tudo no quintal, em área aberta, onde pode acumular água. É preocupação constante. Várias reclamações foram feitas. A Vigilância Sanitária já veio várias vezes aqui, do Distrito Sanitário, que é aqui da nossa região, né? E eles já vieram, já conversaram com eles, né, para tentar, mas nunca dá em nada. Vamos tentar resolver e nunca foi feito nada. Nós tentamos falar com um morador responsável pela casa e pelo terreno, mas ele não quis gravar entrevista. Seja dentro de casa ou nas ruas, lixo que acumula água é perigo para todo mundo. A gente está no período que o mosquito mais gosta. Chove e faz sol o tempo todo, até várias vezes no mesmo dia. E para o mosquito crescer e se desenvolver, basta ele encontrar um pouquinho de água parada assim e pronto. Já é o suficiente para ele. Jogar lixo na rua é falta de educação. É também falta de respeito pela vida.
As pessoas não podem se acostumar com cenas assim. Quanto mais lixo, mais água parada, mais mosquito. O Aedes aegypti ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Ele tem estratégias, digamos assim. Por exemplo, a fêmea nunca põe todos os seus ovos num único recipiente. Ela põe em diferentes recipientes para garantir que, na probabilidade, algum vingue e se reproduza. Então, qualquer acúmulo de água, mesmo pequeno, você pode ter ovos de Aedes aegypti, claro que em menor quantidade. Quanto mais água, maior a quantidade de ovos que a gente vai ter. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, neste ano, até o dia 1º de maio, foram notificados 6.640 casos de dengue, queda de quase 32% com relação ao mesmo período do ano passado. A situação é bem diferente quanto às outras arboviroses. 2.400 casos notificados de chikungunya, é praticamente o dobro do ano passado. E de Zika, são 953 notificações até o começo deste mês, aumento de 55%. O lixo jogado de qualquer jeito contribui para o aparecimento de mais pessoas doentes. Claro que o acúmulo de lixo, ele favorece, ainda mais no clima como o nosso, tropical, com chuvas, que acumula água, cria poças que favorecem a multiplicação do vetor. É importante a gente chamar a atenção de que isso tem uma dupla responsabilidade. A principal responsabilidade é do poder público. Tem que haver uma política de coleta adequada de lixo, de acondicionamento de lixo e um processo educativo da população. Terreno baldio não pode virar lixão. Aqui tem sujeira dentro e fora. O muro está todo destruído. E o pedido na pintura passa batido pelo povo. Julião mora no prédio da frente. Queria ter outra visão do lugar que escolheu para viver. Essa colocação de lixo não é só das pessoas que moram aqui. Esse aqui veio todo de fora. Vem pessoas, param com carro aqui, descarregam lixo aqui, metralha e outros tipos de entulho. Todo tipo de lixo é colocado aqui. Isso é um lixão completo. A primeira providência é tirar esse caçambão para descaracterizar. E esse cidadão ele também tem influência nisso aí. Ele despreza o terreno, desprezado é local de todo mundo fazer o que quiser. Para falar ao vivo agora, destacando a frase dita pela pesquisadora da Fiocruz, dupla responsabilidade no combate ao mosquito. Por isso a gente está aqui hoje com Avelino Pontes, ele é gerente geral de fiscalização da limpeza urbana do Recife. Avelino, na responsabilidade do poder público, então, de fazer a limpeza da cidade, é preciso oferecer condições para que a cidade esteja limpa. Mas nem sempre a gente encontra a coleta feita da forma correta na cidade. Como as pessoas podem cobrar? Qual é o caminho para poder cobrar a coleta de lixo? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos e todas. O caminho para cobrar, para reclamar, é através do 156, que é a central, que a Enlurb disponibiliza para tratar desses assuntos que você citou. Essa é a forma que você pode cobrar do poder público, caso exista a irregularidade por parte do poder público. Também por parte de alguns moradores que podem descartar o lixo de forma incorreta, que prejudica a coletividade. Você pode também ligar para o 156. Inclusive, queria te perguntar com relação ao endereço que a gente mostrou na reportagem, do terreno baldio, que tem lixo dentro e tem lixo fora. Aquele endereço ali é na Otton Paraíso, no bairro do Torreão, zona norte do Recife. Ali, o que vocês estão fazendo para que aquela situação seja corrigida? Nós temos duas situações, como você colocou muito bem. Nós temos o terreno não edificado, que através da nossa legislação municipal, nós penalizamos o proprietário desse terreno, caso ele não mantenha ele limpo, capinado e drenado. Inclusive, nós já fizemos algumas notificações para aquele terreno. E a situação que é a área pública, nós já fizemos várias ações naquele ponto, que é que a gente denomina de ponto crítico de lixo, que é onde as pessoas fazem o descarte de forma irregular. E aí nós já fizemos várias ações, colocamos equipamentos, inclusive, que a gente chama de caçamba estacionária, para que as pessoas não joguem no chão e coloquem dentro das caçambas. Mas, infelizmente, a população não tem acompanhado e colaborado com essa situação do descarte irregular. E quando é numa situação como a gente viu na reportagem, que o entulho está no quintal
de uma casa onde há moradores nessa casa, nesse terreno. A Enlurb tem alguma ação a ser feita em situações assim? Não, nesta situação não. A Enlurb não tem como entrar na residência das pessoas para fazer a limpeza ou até fazer, porque visivelmente para a gente não é possível. E também é uma situação interna, então é a consciência do morador de manter a área interna dele limpa para o bem dele e da coletividade. E quando ele for fazer essa limpeza, ele também tem que descartar de forma correta, porque senão ele vai trazer prejuízo para a coletividade e para o meio ambiente também. Obrigada, Velena, pelas informações. Reforçando o telefone 156. A gente também convidou o representante da saúde do Recife. O representante não veio, as informações chegaram por nota. A Secretaria da Saúde do Recife disse que não parou o trabalho de conscientização dos agentes com relação aos cuidados que precisam ser tomados para evitar dengue, chikungunya e zika, evitar que o mosquito se desenvolva, né? Os agentes, eles estão trabalhando. Ressaltou que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro de casa, então é preciso que as pessoas cuidem das suas casas. E disse, inclusive, que está lançando campanha. A campanha Bora Se Cuidar, para poder orientar os moradores. Os telefones da Secretaria de Saúde, 0800 281 1520, na verdade é o telefone, e o site recife.pe.gov.br para que as pessoas registrem reclamação. Agora, bora reforçar, né, Pedro? Dupla responsabilidade, cobrança aqui do poder público, mas é preciso que os moradores também façam a parte que compete a eles, né? É porque sempre acaba condicionando muito ao comportamento do morador, Camila, que é importante, mas a gente não pode deixar de esquecer o seguinte: a prefeitura, isso vale para todas as prefeituras e também para a Compesa, precisam fazer a parte deles. Porque, veja, o pessoal junta água em casa porque precisa juntar água. Se tivesse água como deveria ser na casa de todo mundo, abrir a torneira e ter água, ninguém precisava estar juntando água, né? Então a Compesa deveria melhorar esse abastecimento. E aí falar do pessoal sobre a questão do lixo, mas há muitas ruas não tem nem saneamento básico, né? O lixo, a coleta não passa nem na rua, então tem que investir no saneamento básico, tem que investir na distribuição de água para também ter essa parceria do povo com o poder público. A gente vai agora, Camila está trazendo essas informações sobre o combate à dengue no Recife, a gente vai agora para a Vitória de Santo Antão, porque por lá tem uma ação para poder limpar locais onde há lixo acumulado. Natália Dielu está por lá, vai mostrar para a gente esse trabalho. Natália, boa tarde, como é que vai funcionar esse trabalho aí em Vitória? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos ligados no NE1. Esse trabalho aconteceu hoje no bairro de Nossa Senhora do Amparo, aqui em Vitória de Santo Antão, apesar da chuva forte, né? Porque assim como no Recife e na região metropolitana, aqui na Zona da Mata, em Vitória também está chovendo desde cedo, mas mesmo assim a Prefeitura de Vitória fez essa ação que já percorreu por alguns outros bairros de Vitória, 4 bairros. Esse foi o 5º bairro que recebeu essas atividades com a limpeza de entulhos por parte de agentes da limpeza urbana e também o trabalho de agentes de combate a endemias que passaram por esse bairro. Apesar da chuva, eles conseguiram visitar algumas casas para checar, né, os reservatórios, ver se as pessoas estão cuidando de tudo. A gente, inclusive, conversou com 2 moradoras do bairro de Nossa Senhora do Amparo, aqui em Vitória de Santo Antão, e elas mostraram os cuidados que elas têm em casa com relação ao mosquito do Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Vamos ver, então, o que falaram essas moradoras. Primeiramente, é necessário fazermos a nossa parte, né? Não só esperar os gestores, o foco maior é dentro das nossas casas. Eu mantenho sempre os meus recipientes todos tampados, evito acúmulo de água necessário. Só mantenho aberto no momento que vou usar e depois tentar eliminar o máximo, né, de acúmulo de água que fica na minha residência. Nesse período de chuva, você fica mais atenta ainda a esses detalhes? Com certeza. Procuro não manter lixo, né, sempre numa bolsa, em saco plástico. E as minhas plantas são todas de terras,
sempre estou vigilante. Porque você gosta muito de planta também, então Com também certeza. tem que estar atenta aos pratinhos das plantas, Com né? certeza. Estou sempre de olho, lavando, higienizando. Acho bom ter esse cuidado, você ter tudo sempre limpo, tudo organizado. A gente ouviu aí a Marinalva e também a Conceição, e a gente conversa agora com a Graziela Cavalcante, que é coordenadora da Vigilância de Saúde Ambiental aqui de Vitória de Santo Antão, para falar um pouco dessa ação. Ainda vai passar por outros bairros, Graziela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essa ação é uma ação que a gente faz em conjunto com colaboradores que são agentes da Alocar. São ações onde a gente vai tentar eliminar alguns possíveis focos de criadouro e elas são baseadas na quantidade de notificações que recebemos através da vigilância epidemiológica de casos de notificações de arboviroses. Então, os bairros onde concentra-se o maior número de casos, a gente desenvolve essas ações. Okay? Então, qual a recomendação para as pessoas para que elas procurem um atendimento, para que vocês possam notificar esses casos e assim agir nos bairros? Ótima. É bem importante salientar que, no caso, qualquer usuário que esteja com algum tipo de sintomatologia que remeta a uma arbovirose, dengue, zika ou chikungunya, que procure uma unidade de saúde para ser feita uma avaliação através do médico. E, a partir daí, ser encaminhado para a realização dos exames, né, a sorologia ou isolamento viral, que aqui em Vitória é realizada no LACEV, que é o nosso laboratório municipal, aqui mesmo na sede da Secretaria de Saúde. E aí, comprovando-se... estratégico, assim, desculpa te interromper, é estratégico fazer essas ações também nesse período de chuva, já que a gente fica se revezando entre sol e chuva, né? E isso pode ajudar na proliferação do mosquito? Sim, é justamente isso. As arboviroses são doenças sazonais, né? Esse período de chuva é extremamente propício para acúmulo de águas, né? E aí, a partir daí desses acúmulos, o mosquito depositar os seus ovos. E justamente por conta disso, e aí na oscilação com o sol, existe a eclosão desses ovos e aí o mosquito na fase adulta, onde vai vir a picar as pessoas e ocorre a doença de fato. Eu agradeço muito, Graziela. Então, todo mundo ficar muito atento nesse período de chuva também, continuar na vigilância, né, na sua casa, olhando todos os reservatórios para não virarem foco do mosquito. A gente volta com você, Pedro. E só para acrescentar, Natália, exatamente o que ela estava falando, mas ela falou aí da vida adulta do mosquito. É muito importante também que as prefeituras façam regularmente essa visita, porque os biólogos falam, né, que do ovo até a fase adulta do mosquito são 10 dias para isso acontecer em condições favoráveis. E aí você pensa naquela pessoa que precisa juntar água, às vezes passa 20 dias sem água em casa. Então essa visita tem que acontecer também com o menor tempo possível para que eles possam também, se já identificando, já eliminar esse foco. Natália Dilu, então, trazendo essas informações para a gente ao vivo de Vitória de Santo Antão. 12h47, a gente volta a circular pelo trânsito do Recife para mostrar para você a situação. Continua chovendo na região metropolitana. Essa imagem é da Avenida Recife, próximo ao Hospital de Areias. Tem um ponto de alagamento ali na frente e está acontecendo aquela mesma situação que a gente mostrou lá na Herculano Bandeira e também na Rua Imperial. Os carros passam mais próximos aí ao canteiro central para evitar o alagamento maior que fica, né, perto da calçada, e aí o trânsito está bastante complicado. O caminhão vai tentar passar pelo alagamento também, não sei se ele está tentando manobrar, ele vai tentar retornar para fugir do alagamento. Ele vai tentar retornar para fugir desse alagamento, para não danificar o veículo. A gente vai passar agora para a Avenida Norte, outro ponto da capital pernambucana. Essa câmera fica no cruzamento com a Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. A lente da câmera está bem embaçada, porque continua chovendo também. E a gente tem imagem para você da estrada do início da Estrada dos Remédios, em Afogados, perto do Mercado Público, perto da Feira Livre de Afogados. Também tem ponto de alagamento por lá, mas não tem dificuldade para o motorista, porque a gente está vendo aí que não tem trânsito nesse momento. A gente vai para o intervalo. Em instantes, outras informações sobre a chuva. Tem alagamento em várias ruas da capital pernambucana e uma ambulância caiu num buraco. Também tem informações sobre a vacinação contra a Covid-19 para mulheres grávidas e mulheres